Ok, pessoal, então, na aula passada a gente viu essa parte dos LEDs aqui, certo? Beleza, ok. Só que agora, então, como é que eu faço para mim saber qual é o resistor que eu preciso para meus LEDs? Então, como eu expliquei nas aulas passadas, nós temos a voltagem aqui, certo? Por exemplo, um LED, vamos supor, de 2 volts, um LED de 5 milímetros de 2 volts, certo? Então, a corrente que vem, então, do nosso... Deixa eu pegar aqui uma imagem aqui, ó. Veja que aqui nós temos, ó, aqui, ó, como você pode ver aqui, ó, nós temos um cabo que sai do computador. Vamos ver se consigo mostrar um outro melhor aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó, tá vendo aqui? Nós temos o cabo aqui que sai então do computador da minha placa USB. Então essa minha placa Arduino está recebendo aqui 5 volts de voltagem. Então obviamente que eu não vou poder colocar isso aqui, botar um LED então nessa voltagem, porque se o LED suporta 2 volts, como é que eu vou botar 5 volts direto? Então vai queimar ele, então tu não pode fazer isso aí. Então tu vai ter que botar um resistor, certo? Mas e aí, pessoal, saber qual resistor que eu coloco, certo? Olha só a quantidade de resistores que você que tem no mercado. Então eu inclusive já fui em uma eletrônica, comprei aqui monte de resistor, tô pegando eles aqui na mão, tem aqui uns 10 modelos diferentes, tudo com cores diferentes, e é exatamente essas cores aqui que indicam para nós qual é o resistor, certo? Qual é a medida desse resistor. Então, pessoal, é essas cores aqui que definem então qual é a medida do resistor. Essa medida é feita em ohms, certo? Então é bem interessante isso aqui porque não teria como escrever. Nós temos, por exemplo, esse resistorzinho aqui, ó, olha só o tamanho desse resistor aqui, ó. Olha o tamanho, olhando aqui. Veja, olha o tamanho que ele é, certo? É muito pequeno esse resistor, certo? Então, aqui, ó, é muito pequeno. Então, seria muito difícil escrever ali. Então, as cores é uma ideia realmente muito inteligente deles medir. Então, através da cor, tu já vai saber qual é a medida dele, tá ok? Olha lá, tá aqui ele. Vejo que está botado aqui nesse LEDzinho aqui para não queimar ele, tá ok? Beleza, então, o resistor, como eu já expliquei em outra aula, então vai provocar uma resistência na corrente elétrica, diminuindo sua voltagem. Perfeito. O valor da resistência é medido em ohms, em ohm. Esse é o símbolo, é o ômega grego. Então é esse símbolo aqui, é o símbolo da resistência, tá ok? Então nós temos aqui o ohm, nós temos aqui o K e nós temos aqui o M. Se a gente fosse comparar isso aqui com informática, seria equivalente a byte, kilobyte e megabyte, certo? Então 1 ohm seria equivalente a 1 byte, certo? 1000 ohm é equivalente a 1K, certo? 1K ohm, que é a mesma coisa que 1000 bytes equivalente a 1 kilobyte. É exatamente a mesma coisa. Então quem trabalha com informática fica muito fácil essa comparação, e 1 milhão de ohm é equivalente a 1000K ohm, que é equivalente a 1 mega ohm, certo? Que seria a mesma coisa que na informática 1 milhão de bytes, que é igual a 1000 kbytes, que é igual a 1 megabyte. Tu jamais vai chegar a me dar sei lá, antigamente a gente comprava os disquetes, né, de 1.2, a gente falava 1.2 megabyte, tu não ia falar 1 milhão e 200 mil bytes, não, me dá um de 1.2 megabyte, certo? Então essa é que é a medida, tá certo? Aí, pessoal, como é que eu vou saber, por exemplo, para os meus LEDs aqui, que a gente falou tanto na aula passada, como é que eu vou saber qual que é o resistor necessário? Então existe um cálculo que tu faz para saber qual é o resistor que você vai estar utilizando, tá ok? Então, por exemplo, nós temos aqui uma formulazinha bem simples, que é o R, certo? Que é o meu resistor, certo? Recebe então o VF, que é a voltagem fornecida. Essa voltagem pode vir de uma pilha, de uma bateria, de um USB, certo? É o meu VF, menos a voltagem, no nosso caso aqui a gente estava fazendo um exemplo para o LED, certo? Essa aqui é uma fórmula genérica, certo? Aqui o VL, no nosso caso aqui para LED, então seria a voltagem do meu LED, e dividida pela corrente máxima do LED, certo? Que é o CML. Exemplo, para um LED de 5 milímetros, então vejam só, pessoal, nós temos um LED de 5 milímetros e que necessita 2 volts
e trabalha com corrente de 35 mA, qual é o resistor necessário? Então você aplicando essa fórmula aqui, você vai saber qual é o resistor necessário. Então olha só, deixa eu até dar um ESC aqui, nós temos aqui. Então como é que eu aplicaria isso aqui, pessoal? Extremamente simples. Então a gente vai colocar aqui o R igual, certo? VF, então o valor então da voltagem que eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui o USB, né? Veja que aqui nós temos o USB aqui, ó. Como vocês podem ver, então eu ligo lá na USB, certo? Está aqui ligando no USB. Então, o USB é 5 volts, menos VL é a voltagem do LED. Então seria a voltagem do LED é 2 volts que eu necessito. Isso aqui eu vou dividir então pela corrente máxima. Vamos supor que esse aqui fosse 35 mA. Então seria, na verdade, o 5 menos o 2 dividido por 0,035. É esse o cálculo que você vai fazer, tá certo, pessoal? Então agora ficaria simples, simplesmente você abriria aqui um calc aqui, abriria um calc aqui e ia fazer, então, 5 menos 2 dá 3, né? Então, 3 dividido por 0,035, certo? Você precisaria, então, de um resistor de 85 ohms. Esse aqui seria o resistor necessário. Claro que existe ali um percentual ali para mais, para menos, que tu pode estar aplicando, pessoal. Tá ok? Então, por exemplo, vejam que aqui eu estou usando um determinado resistor, ó. Onde é que tenho aqui? Eu estou usando um determinado resistor aqui. Eu tenho vários resistores que eu estou utilizando aqui, tá vendo? Estou usando exatamente esse resistor aqui. Beleza? Mas qual que é a resistência desse resistor, certo? Qual que é a capacidade dele, certo? Então, isso tudo a gente vai fazer um estudo agora na nossa próxima videoaula para identificar, então, qual é a capacidade desse resistor. Ele é mesmo de 85? Como é que eu vou saber? Diante, pessoal, olha só, diante aqui de tantos resistores, como é que eu vou saber qual que é o de 85 ohms necessário, certo? Como é que eu vou saber, certo? Então, na próxima videoaula a gente vai estar estudando isso daí, tá ok?